Tudo tem um outro lado. Frente, trás, direita, esquerda, cima, baixo. Fora, dentro, com, sem, côncavo, convexo. Para poder entender o mundo por completo, é preciso se colocar do outro lado. Olhar para o outro lado. Sentir o outro lado. Viver o outro lado. Com a criatividade é a mesma coisa. Para entender a criatividade, é preciso viver o outro lado. O lado do estudo, da pesquisa, da experimentação. Tentativa e erro. Deslizes e conquistas. Obstáculos e linhas de chegada. Tem gente que fala que não é o destino que mais importa, e sim a jornada. Mas quase nunca vemos claramente qual é a jornada do ser criativo. É hora de assumir o lugar por trás das câmeras, dentro dos bastidores, na mesa de controle, atrás do computador, onde você está lendo isso. Red Week Ideas. Creativity behind creativity. Legal, me pegou de surpresa, tem mais um videozinho. Terminou antes do fim. My team and I always had trouble figuring out how to grow our digital market share, until we found SimilarWeb. With SimilarWeb, you can quickly see who's winning in your industry, uncover your competitors' digital strategies, and understand how to better reach your target audience. We now have an incredible bird's-eye view of our market to see exactly who's driving growth. Now that's a competitive edge. We can instantly identify any potential threats and get ahead before it's too late. Plus, we can see where else our audience spends time online, what they're interested in, and where to engage with our customers. SimilarWeb has completely transformed the way we build and monitor our digital strategy. Honestly, I don't know what we'd do without it. Optimize your digital strategy. Win with SimilarWeb. Agora sim, acabou a propaganda, pessoal. Boa noite, galera, tudo bom? Bom, o pessoal vai entrando aqui aos poucos na sala ali do lado, né? Aqui só vão ficar vocês. Queria agradecer já de cara aos três por terem topado essa conversa. Eu acho que a gente teve esse papo antes com os três, a gente conversou separadamente, mas o tema meio que coincidiu, né? Porque todos estão vivendo um momento diferente da indústria aí nos seus respectivos ambientes de trabalho. E eu acho que tem convergência aqui, né, da forma como vocês veem esse novo cenário da indústria, nesse novo momento da comunicação, e também como é que eu posso dizer, das oportunidades, né, das novas oportunidades da indústria para a galera criativa. E aí é disso, esse painel hoje é sobre isso, assim, né, olhar para a indústria, olhar para as oportunidades, porque a Red Hook é uma escola, então a gente treina pessoas, tem muita gente criativa aqui dentro, criativa, não estou falando só de diretor de arte, ator e designer, né, mas toda a comunidade criativa. E eu queria que vocês começassem primeiro se apresentando para a galera entender quem vocês são, quem ainda não conhece vocês, né, e o que vocês estão fazendo, né, no mercado. Claro, a gente soltou ali a biografia de vocês, mas eu acho importante, especialmente o caso do Pedro, né, que vem aí de agência tradicional, o Marlon também, né, e o Marcos, eu não sei muito sua história, que eu sei só o que eu li ali, mas aí você conta para a galera, né, da onde você vem, né, onde é que você está agora, só para fazer esse contexto. Então, vamos começar aí com o Pedro, Pedroca, foi você que chegou primeiro ou foi o Marlon? Eu sempre tento seguir a ordem de quem chega primeiro, mas não está na sala. Não Marlon, foi você? sei. Não lembro também, não sei não. Não Pode faço começar ideia. pelo Pedro, Bom, vamos começar então de trás para frente na ordem alfabética, é isso. Eu me chamo Pedro Drabli, eu sou originalmente redator publicitário, me formei pelo FRJ, sou do Rio de Janeiro, como acho que dá para notar já. Sou também pós-graduado em Marketing Design Digital pela SPM, e desde sempre na minha carreira eu fui buscando espaços não tradicionais para trabalhar e coisas não tradicionais para fazer, porque eu não via muita graça em fazer as coisas que todo mundo estava fazendo. Então, enquanto estava todo mundo da minha geração vendo como é que é para São Paulo, como é que é para a Europa, eu me meti num casebre
em Santa Teresa e fui trabalhar numa empresinha chamada Paramaker, que era a produtora de vídeos do Felipe Neto na época. Ele tinha acabado de vender para a Webedia e eu virei diretor de criação de lá. Nisso eu já tinha saído da minha carreira de agência tradicional, eu ganhei prêmiozinhos, tenho Neo em Cannes, enfim, toda essa coisa, mas isso não me bastou. E aí eu fui atrás de experiências diferentes, entrei nessa empresa, que era Paramaker, virei diretor de criação e comecei a me especializar em conteúdo para plataformas digitais. Hoje eu sou diretor de estratégia digital para a LH Rio, que é a empresa do Luciano Huck, e eu basicamente trabalho produzindo os projetos de conteúdo do Luciano Huck, pessoa física, alguma coisa para Angélica, alguma coisa às vezes em parceria com os canais de TV, e é um trabalho muito dinâmico, muito diferente. Se você me perguntasse há um tempo atrás que eu pararia nesse lugar que eu estou hoje, eu ia te dizer que eu não sabia nem que ele existia. Então, acho que é isso. Eu gosto de brincar em terrenos inexplorados. E sou também mentor da Red Hook. Vai, Marlon. Legal. Bom, meu nome é Marlon Zanatti, eu também sou redator publicitário de formação, né? Eu comecei como redator publicitário. Eu fiz faculdade de engenharia, fiz engenharia civil na UFPR, no Paraná, e logo cedo, a hora que eu acabei de sair, me formei, eu já fui para agência por causa do meu irmão, acho que muita gente conhece o meu irmão, que também ele faz bastante coisa com a Red Hook, e eu fui trabalhar com ele, né? Fui como estagiário, como redator, ele era redator também, e fui trabalhar com ele como redator. Fiz minha carreira como redator publicitário, fui para São Paulo, trabalhei na Thomson, e depois vim dar esse passo para cá, onde eu moro atualmente, que é em Miami, nos Estados Unidos, né? Continuei na vida de agência aqui em Miami, e até 2019, quando eu saí de agência para tentar ver o que dava para fazer, né? O que é diferente, aquela vida de agência já não estava aqui, é um pouco diferente a vida de agência. Fui para startup, fui para empresas de conteúdo, e uma coisa que sempre eu tinha uma paixão muito grande desde que era adolescente, era por gaming, e hoje eu consegui conciliar a vida de trabalhar numa agência, estou de volta em agência de publicidade, hoje eu trabalho na Druid, trabalhando com game, né? Então é uma agência que é especializada em trazer marcas para o universo de gaming, seja via dentro dos games ou fazendo campanhas com influenciadores, com gente de game que tem a ver com o universo. Então é uma coisa que eu sempre gostei, que eu comecei a trabalhar em 2013, 2014 na agência que eu estava aqui com o Dell, então eu fui diretor de criação para o Dell na toda a América Latina, que tinha uma parte para game, que era muito voltada para game, como uma marca endêmica, que a gente chama, e aquilo me instalou um negocinho ali e falou, pô, eu posso trabalhar com isso, que é uma coisa que eu sempre gostei, e hoje estou vivendo living the dream, né? Que é trabalhar com o que a gente realmente gosta, né? Então é muito legal. Então hoje faço parte do time de criação. Eu até me auto-intitulei, o Cláudio, meu chefe, fica meio puto comigo, que eu falo que eu não sou um redator, eu falo que eu sou um creative paladin, porque o nome da agência é Druid, então eu jogo World of Warcraft, então tem as várias classes, e eu falo que eu sou um paladino, porque eu acho muito esses rótulos, né? É um redator, é um diretor de arte. Não existe mais muito isso hoje, né? O redator, o que eu menos faço hoje é escrever, né? Se você pensar bem, né? A gente faz coisa pra caramba escrevendo, mas eu faço o que a gente tem é ter ideia. E eu acho que trazer ideias que fortaleçam esse universo e que transmitam isso para nossa audiência é o que a gente faz, né? Então é isso que eu sou hoje. Vai lá, Legal. Marcos. Primeiro, queria agradecer, Celinha. Obrigado pelo convite. Pedro, Marlon, é um prazer dividir esse espaço com vocês. Eu sou um cara que começou na área de TI. Em 95, ajudei a montar o primeiro internet banking da América Latina. Foi no Banco 30 Horas. Depois disso, eu fui para a ABN, outro banco, montar a Webmotors. E comprou o projeto da Webmotors num papel. De lá para cá, eu comecei a trabalhar em grupos de investimento, montando startups, e aí trouxe para o Brasil a primeira empresa de email marketing, a primeira empresa de rede de afiliados que o Brasil teve, né? Montamos uma série de iniciativas. Antes do Facebook estar no Brasil, a gente já tinha 3 PMDs no Facebook, então passei por toda essa jornada, desde o começo, onde a internet mudava os negócios, depois quando a internet... Antes do blog era importante, quando o site era importante, quando o portal começou a existir, depois disso como o social começou, passei por tudo isso. Virei Managing Director do grupo Havas e Vivendi no Brasil, responsável por Universal Music, Havas, BTC,
e por uma série de outras empresas, Dailymotion, Gameloft, falando um pouco de games Legal. e tudo isso. E aí decidi sair para empreender, montei uma empresa de podcast, essa empresa em janeiro de 2019, e estou vivendo, como o Marlon disse, o sonho também do mercado, como você disse, Pedro, eu nem imaginava que eu ia estar aqui, até porque minha carreira inteira foi em cima disso, né? Quer dizer, a gente nunca sabe o que a tecnologia vai trazer para revolucionar os nossos negócios. O importante só é que a gente tenha cintura, como diz os espanhóis, basicamente, para conseguir se adaptar para essas novas tecnologias e estar criando oportunidades de negócio e de comunicação, e principalmente conexão entre as marcas e as pessoas no ambiente que for. Legal, eu acho que nós três, acho que temos isso em comum, né? Se pensar também, quando eu comecei lá como redator, se eu falasse lá atrás que eu ia trabalhar com redação, com criação voltada para game, eu ia falar, você tá louco, nunca, são coisas completamente diferentes que eu lembro de eu no começo da agência, assim, tinha horas que eu ia ver o negócio do jogo, assim, que eu, com medo que o meu chefe visse que eu tava vendo alguma coisa do jogo, porque aquilo era, né, era fora do horário de trabalho, e que tinha que ser, então eu já consigo conciliar, isso é muito Hoje legal, em né? dia, seu chefe briga com você quando você abre planilha, né? Sim. Que nem a galera da Netflix fala. Tá Eu, louco para chegar em casa, abrir uma planilha, tem que estar com o jogo aberto lá 24 horas por dia, que senão o eu, chefe passa e briga. eu tenho que jogar mais. É uma das coisas que eu botei lá na coisa que eu não estou conseguindo jogar o tanto que eu queria, então eu tenho que entrar mais, né, nesse meio. É bem isso mesmo, né? Tá para saber mais o que precisa ser feito. É super legal. Antes era desliga o computador, desliga o videogame e vai trabalhar, né? Mudou só um pouquinho. Eu queria ouvir de vocês agora, assim, uma coisa, né, aquilo que eu falei, que uma coisa comum que eu ouvi dos três, que é a carência, né, de profissionais que vocês estão sentindo aí no dia a dia no ambiente de vocês, tá? Acho que essa é uma coisa bem importante de a gente falar aqui, por qual motivo vocês acreditam que isso esteja acontecendo, assim, sabe? Acho que podemos começar por esse ponto, assim, para essa discussão, assim, né, o que está acontecendo aí no ambiente que vocês estão hoje, né, em termos de criatividade, enfim, profissionais. Eu posso começar falando, se vocês quiserem. Eu acho que o mundo mudou, né? Eu acho que a gente começa disso e cada vez mais. Eu acho que tem uma coisa legal que foi assim que a gente tem essas várias oportunidades de acontecendo, então a gente consegue trabalhar com o que a gente gosta, mas assim, você precisa ser muito mais, entender muito mais do que você está trabalhando, né? Eu acho que antigamente, no ambiente de agência, você conseguia ter essa visão mais macro do mundo, o mundo era mais preto no branco. Hoje não, hoje cada um existem vários nichos, várias comunidades, várias pessoas que seguem os seus gostos, e para você falar com essas pessoas, você tem que saber o que elas estão falando e o jeito certo de falar com elas e onde que elas estariam. Game, que é o meu caso, acho que, né, depois cada um vai entrar no seu caso, mas é isso, é uma linguagem própria, tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que são mais fáceis de fazer, tem coisas que você depende de uma desenvolvedora de game que nunca vai acontecer, então não adianta ter aquela ideia mirabolante, vamos mudar o jogo. Não, você não vai mudar o jogo, meu. Não é chegar lá, é a mesma coisa que você chegar para Hollywood e falar que você vai mudar o filme, não vai mudar o filme. Então, você tem que ter muito mais essa noção de como lidar com esses assets, né, com essas coisas que tem ao seu dispor para você comunicar para essas pessoas. Então, para isso, sim, a gente precisa, hoje a Druid é um exemplo, a gente só contrata pessoas que entendem de gaming, né? Acho que assim a gente faz meio uma triagem, né? Claro que assim, se a pessoa tiver boa vontade, conhecer, não precisa ser um expert, não precisa ser um jogador profissional, né? Eu acho que muita gente também hoje vê de game, o game não é só o jogador que joga de um jeito hardcore, né? Ela tem o streamer, ela tem a pessoa que é um influenciador, ela tem a pessoa que coordena influenciadores que trabalham com gaming, ela tem toda essa parte de conteúdo, então são várias, o gaming evoluiu para uma coisa muito maior do que simplesmente tá jogando ali atrás do computador ou do videogame, ou hoje, né, do celular, que é o nosso a grande bola da vez, né? Então é isso, assim a gente procura pessoas que entendam gaming, a gente procura pessoas que saibam como é que funciona esse universo e que saibam suas particularidades, e é mais difícil, porque você vai nichando mais a coisa, então é mais complicado. Pode ir, Marcos? O que eu vejo, e eu acho que é muito claro, é que existe
uma diferença, né, um hiato gigantesco, um vale entre a formação acadêmica hoje e a empregabilidade, vamos dizer assim. As tecnologias emergentes e que são as tecnologias que proporcionam as melhores oportunidades de carreira e de crescimento e tudo isso, são, na maioria das vezes, oportunidades que não existem um emprego formal ainda, uma educação formal, e dificilmente tem uma pessoa experimentada que vai conseguir te explicar qual é o melhor caminho para viver, profissionalmente, eu quero dizer, né? Então, o que eu acho, e eu acho que talvez esse é o ponto comum aqui, quando a gente está falando de criatividade, é que, basicamente, a pessoa ela tem que aprender a ser autodidata. A pessoa tem que aprender a buscar as principais fontes. Não são mais... Eu lembro que eu fui convidado para dar aula em 2002, numa universidade de marketing, muito conhecida, uma das principais do país, parece um canal de televisão, para não dar spoiler, e mudou uma letra só. E eu estava dando uma aula de marketing digital numa pós-graduação onde as pessoas nunca tinham tido uma cadeira de marketing digital, e nós estamos falando de 2002. Então, o que eu acho importante é uma iniciativa como essa, da gente promover discussões e cursos complementares e formações nas novas tecnologias que não estão disponíveis ainda no ensino formal. Eu acho que a primeira dica, de certa forma, dessa oportunidade de dinheiro que tem nesse mercado da inovação, seja a mídia que for, é que as pessoas vão atrás desse desenvolvimento. Colhem nas pessoas que acham referência, busquem ler as matérias, né, que são relacionadas, e muitas vezes procurem um emprego. Eu acho que esse é um ponto importante, com o intuito de aprender. Eu acho que muitas vezes as pessoas costumam procurar emprego com o intuito de ganhar salário e de crescer e tudo isso. E isso faz uma diferença gigantesca, porque você entra numa oportunidade. Eu era menor aprendiz do Unibanco. Um disquete travou no computador de um diretor, e eu fui lá e resolvi o problema dele. Ele falou: olha, eu acho que você trabalha bem na TI. E aí eu fui menor aprendiz na TI, tive a oportunidade. Eu ganhava R$ 70 por mês. Só para vocês terem uma ideia, o Nike Air Max, que era o lançamento da época, custava 140. Ou seja, eu precisava trabalhar 2 meses para comprar um tênis. Então, acho que isso é importante só para entender o quanto é importante que as pessoas se insiram nesse mercado, mesmo abrindo mão, muitas vezes, de conforto, de salário, de uma série de outras coisas, para poder estar no ambiente de aprendizado. E esse ambiente de aprendizado vai proporcionar uma série de coisas para essa pessoa, e no curto espaço de tempo muito menor do que uma pessoa com ensino regular, formal, tudo isso, vai estar ganhando muito mais, vai tendo muito mais visibilidade, e principalmente a satisfação de estar realizando coisas, né? Eu acho que esse é o legal. Então, esse é um pouco da minha percepção, quer dizer, o que falta nessas novas indústrias de novas tecnologias é gente autodidata que queira meter a cara, que queira aprender e que queira fazer cursos quantos forem, porque, pelo menos na minha área, eu tenho centenas ou milhares de vagas disponíveis e não tem gente preocupada. Eu vou complementar a fala do Marcos e do Marlon. Eu estou numa posição privilegiada agora que eu posso falar depois de todo mundo. Então, acho que vale também um terceiro ponto aí. Primeiro, eu concordo com tudo que o Marlon falou. Existe oportunidade em nicho cada vez mais. Então, existem empresas que são segmentadas, segmentações de segmentações. Eu trabalho só com streaming de LOL. E aí, tipo, o cara precisa saber como é que essa comunidade se comporta especificamente para poder conseguir trabalhar nesse lugar. É óbvio, assim, isso é claro. O que o Marcos falou também é verdade. Esperar que a universidade dê para as pessoas o conhecimento que elas precisam ter para poder atuar num mercado de trabalho que, em intervalos de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, está mudando profundamente, é maluquice. Você está falando de professores que têm 20 anos de carreira, de ensino. E não é que esses caras não têm o que te ensinar, eles têm um monte de coisa para ensinar. Mas o que eles podem trazer para a mesa não é o que está acontecendo agora. É um recorte muito profundo e muito interessante que te dá as fundações para que você consiga projetar o que pode acontecer no futuro. Mas o que está acontecendo agora para todo mundo. Então, eu vou além até do que o Marcos falou sobre procurar vagas em empresas que tenham o que você quer fazer para poder aprender nesse sentido. E eu gostaria de dizer que as barreiras de entrada para você, de fato, fazer o que você quiser são cada vez mais baixas. Então, assim, Marcos, ele é o CEO da Pod 360, correto? É isso, Marcos? Acertei? É isso mesmo. Ele tem um monte de vaga. Mestre, né? Oi?
O estagiário mestre, né? O estagiário número 1. O Grand Stagiaire. Então, o Marcos tem um monte de vaga na Pod 360 e não tem ninguém que saiba escrever podcast, porque não tem nenhuma faculdade que ensine as pessoas a escreverem podcast, porque XYZ, né? Todo esse processo. E aí, eu acho que o erro está em achar que, então, a tua primeira oportunidade com podcast é na empresa do Marcos. Não é. A sua primeira oportunidade com podcast é fazer o seu podcast. E aí, o dia que você for na entrevista com o Marcos, você vai falar, eu tenho um podcast, olha aqui, é ele. E por mais que ele seja amador, por mais que ele seja feito nas condições que você tiver para fazer, você já vai estar muito na frente que 98% das pessoas que vão para uma vaga na empresa do Marcos levam um portfólio cheio de print. E aí o Marcos olha e fala, tá, o que eu faço com isso? Então, assim, eu acho que a minha contribuição para isso seria, façam coisas. O que vocês gostam? Tipo, a gente está num universo de barreiras de entrada tão baixas, sai produzindo coisa. Quer trabalhar com rede social? Faz um projeto de rede social. Quer trabalhar com podcast? Faz um podcast. Quer fotografar? Fotografa. E aprende fazendo, porque para mim é a melhor experiência. E sim, complementa isso com cursos, com coisas que a Red Hook oferece, com coisas que vários cursos de inovação ou cursos de aprendizado prático oferecem. Mas assim, façam coisas. E na hora de apresentar o seu trabalho numa entrevista de emprego, apresenta as coisas que você faz também. Não fala só da experiência que você teve como estagiário não sei aonde. Fala da tua banda, que você faz as capas de CD. Fala do podcast que você fez sobre personagens LGBT dentro da Marvel. Pega essas coisas que são as nossas pequenas paixões e transforma em maneira de também gerar trabalho. Botar coisa na rua, que eu acho que é o que vai te fazer aprender mais. Assim. Concordo, acho que o projeto pessoal, né, que a gente sempre tinha a abinha do projeto pessoal, acho que hoje em dia tá mais importante do que nunca, sabe? Eu acho que, e é o que você falou, Pedro, acho que todo mundo tem condição, né? No meu caso, cara, vai virar streamer, meu, abre a câmera aí, liga na Twitch e começa a streamar o jogo que você gosta. Cara, você vai aprender um monte de coisas sobre o universo, você vai aprender os erros, você vai aprender, né, o que é o bom, o que funciona, o que não funciona. E é a mesma coisa que você falou do podcast. Cara, faz o teu próprio podcast, você vai entender o que cativa o público, o que não cativa, o que funciona, o que não funciona. Cara, tem que botar a cara para bater, sabe? É isso aí mesmo. E tem uma vantagem nisso tudo que eu sempre falo para a galera que faz as minhas aulas na Red Hook, que é a gente tem a impressão de que a gente consegue falhar espetacularmente na internet. Isso é falso. Se você falha espetacularmente e milhões de pessoas descobrem que você falhou, muito provavelmente você consegue ganhar dinheiro com isso. Geralmente o que acontece é você falhar e cair no grande limbo da internet onde ninguém viu o que você fez. Se ninguém vai ver, qual o problema? É isso aí. Deixa eu aproveitar e já fazer uma pergunta para vocês aqui, que a Cal, eu acho que o Pedro falou um pouquinho sobre isso, né, que é se jogar e fazer as coisas, mas a Cauane está perguntando o que é, para vocês, né, um profissional fora da curva, ou alguém que, de repente, vocês gostariam de trabalhar com, né, um perfil que vocês gostariam de trabalhar com. O que vocês estão buscando hoje em dia aí nos seus ambientes de trabalho? Cara, eu acho que assim, primeiro a pessoa tem que ser interessada, né? Em aprender, interessada em errar, em saber escutar e botar a cara, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que ter vontade de fazer é muito mais importante do que ter feito coisas que hoje não valem mais a pena, que nem o Pedro falou da print que fez para o cara para chegar lá para um podcast, sabe? Então, acho que assim, primeiro é ter essa vontade de fazer. A pessoa tem que ser interessada, a pessoa tem que entender que o ambiente é diferente, tem que pelo menos um pouquinho, né, descobrir, dar uma pesquisada no que está rolando ali, não chegar cru, né? Mas assim, saber que aquela vaga, o que tá por trás daquela vaga. E tá interessada, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo quer trabalhar com pessoas que estão dispostas a aprender. Eu acho que esse é o principal. Ô Pedro, vou mudar a ordem, pode responder primeiro. Vamos? Então tá bom, vou brincar aqui de redator publicitário. Acho que além de interessado, a pessoa tem que ser interessante. Eu gosto de pessoas que têm boas histórias para contar. E aí talvez seja uma questão da minha necessidade de contratação, né? Eu sempre contratei
contadores de histórias. Eu contratei roteiristas, eu contratei redatores, eu contratei diretores de arte, eu contratei criativos multiplataformas. São sempre pessoas que, de alguma maneira, estão ali para contar histórias. Então, se essas pessoas mostram na própria conversa que elas são capazes de contar histórias, e eu fiz isso várias vezes, eu montei meio que o time de roteiristas de uns 3 anos da Parafernália, né? E foi um time que fez coisas muito boas e tal. Nenhum deles tinha curso de roteiro. Mentira. Um tinha curso de roteiro que estava fazendo ainda. O outro escrevia crônica e o outro era um cara que trabalhava, tipo, fazendo... Ele trabalhava meio que com uma espécie de uma... Ele cuidava de arquivos sonográficos em algum lugar, mas era um cara que tinha histórias muito boas, contava histórias muito bem. E eu contratei essas 3 pessoas, e foi um time muito bom, e 2 pessoas ainda estão nessa equipe, e a terceira já está bombando, tipo, escrevendo para pro Vai Que Cola, escrevendo para Multishow e tal, porque eles sabiam contar boas histórias. Eu podia dar para eles o ferramental, eu não precisava que eles soubessem escrever roteiros formatados da maneira correta. O que eu preciso são as histórias. Depois eu ensino o que for necessário ensinar do ponto de vista de ferramental prático. Então, assim, tentem se apropriar das histórias de vocês. Essa coisa de fazer coisas não é só para ter um produto feito, mas é também para ter história para contar quando você chega, sabe? Porque todo mundo fala, pô, meu primeiro estágio é muito difícil, porque eu nunca fiz nada, como é que eu vou conseguir meu primeiro estágio? Pô, tu nunca fez nada na vida? Tipo, nada? Você brotou lá, tipo, geração espontânea de estagiários, você surgiu na frente da empresa. E eu acho que é isso, assim. Então, pessoas interessadas e pessoas interessantes, caso você seja cotado para uma vaga de contador de história, porque senão não desenvolve. Assim. Pode falar palavrão aqui, não? Por favor, porque eu sou carioca, eu tô me segurando Pode. de... Eu vi, você segurou 1 hora, você controlou, aí eu falei, eu acho que não pode falar. Cara, para mim, a maior característica tem que ser resiliência. Eu falo muito que a gente só aprende de 2 formas, pelo ouvido ou pelo cu. E, infelizmente, o único jeito de se aprender numa indústria nova é pelo cu. Então, a pessoa tem que aguentar a quebrar muito a cara, a ter muito projeto que acha sensacional no papel, na hora que bota para valer, flopa, sabe? A pessoa tem que ter a decepção e a desilusão como, sabe, um obstáculo que essa pessoa passa com facilidade. Eu já passei, né, um pouco da minha carreira e principalmente vivenciando a Porsche 360, gente fantástica que sabe produzir muito, mas a pessoa não sabia lidar com o fracasso, com a decepção, ou com mudança de rumo, ou começar como empresa que fazia, por exemplo, sei lá, de HTML, por exemplo, o pop-up, né, que era a versão, e de repente tem que mudar tudo porque o formato acabou, ou vir uma mídia nova e aquilo inteiro ir por água abaixo. Então, o que eu acho muito importante é que, ao mesmo tempo que as pessoas tenham todas essas características de serem verdadeiras, né, porque no final das contas o que a pessoa vai colocar é um pouco disso, a pessoa tem que ter o mínimo de raiz possível, sabe? Ou que a raiz seja o mais fácil de se transplantar. Se a pessoa for uma pessoa resiliente, ela sem dúvida nenhuma vai conseguir viver nesse mercado de constante mudança, porque ela vai entender que aquele tropicão é aquele negócio tipo sacode a poeira, levanta e a bola continua. Infelizmente, tem muito talento que fica no meio do caminho porque não suporta uma decepção. E aí, quando você não tem ninguém que caiu naquele lugar para falar para você, olha, não vai por aquele lugar que você vai cair, você tem que aprender por outro orifício. E, infelizmente, é o único jeito de você conseguir ter sucesso. É levando, aprendendo do jeito que você está levando, até uma hora que você consegue ter sucesso. Mas é a pura verdade. Ó, só se aprende de 2 jeitos, tá? Gostei muito dessa frase, vou usar ela mais. Não, eu Muito acho bom. maravilhoso isso, e complementando, assim, de fato, acho que a resiliência é fundamental, e eu começo as aulas que a gente faz na Red Hook com uma frase do Alvin Toffler, que é isso, né? O analfabeto do século XXI é aquele que não é capaz de aprender, desaprender e reaprender. Então, o que eu diria é só que, tipo, não é nesse mercado. Cara, é em qualquer mercado. A gente tá na beiradinha de um tsunami, que é um negócio chamado Web3, que vai vir e vai mudar tudo, 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 tudo. Tudo que a gente viu que mudou com o Facebook,
com Instagram, com redes sociais, vai mudar tudo de novo. E vai mudar e vai ser bizarro. E certamente vai acontecer nos próximos 10 anos. E assim, não sei a idade de todo mundo aqui, eu tenho 34. Eu vou ter que trabalhar até os meus 80, de acordo com o governo. 88 ali, mais ou menos. Então, cara, eu vou passar por isso quantas vezes ainda? Umas 3, 4, 7? Não sei, sabe? Gente, tem uma pergunta aqui do Pedro, deixa eu ver se eu entendi. Assim, ó, qual o maior desafio da relação criativa com a comunidade, levando em consideração da comunidade como coprodutora ativa, independente e inesperada, entre aspas? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Eu também achei que eu não entendi. Eu acho que eu entendi um pouco. Eu acho que entendi um pouco. Vou dar aquela resposta que pode estar tudo errado. O Pedro que fez a pergunta pode falar que burro, não está entendendo porra nenhuma. Mas no final das contas, o que eu acho é o seguinte: o criativo tem que saber lidar. O criativo tem que ter o ouvido aberto, de certa forma, porque aquela criação provoca. Sem dúvida nenhuma, o insight do público é, sem dúvida, um dos principais elementos, ou talvez quase que a matéria-prima necessária para que se crie alguma coisa fora do comum. Não existe mais, eu não acredito mais, e pode ser uma heresia o que eu estou falando, mas isso é uma opinião pessoal, daquela criação que ela é individual e todo mundo tem que engolir a forma que eu estou criando. Sem dúvida nenhuma, eu acho que quando você cria uma coisa, e hoje eu acho que a internet, o que ela faz muito é democratizar basicamente todos os formatos e trazer várias pessoas para aquele universo, né, ao redor dessas comunidades. Se a pessoa não tiver a cintura, mais uma vez, e o ouvido aberto para poder ler os dados e entender o que a sua comunidade quer, ela vai criar uma coisa absolutamente desconectada do propósito que as pessoas estão buscando lá. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que aquele criativo que fala, mas eu já criei aquilo, aquele negócio outro, eu já fiz isso tudo, perde para hoje um criativo que tem a habilidade de ouvir, a sensibilidade de perceber o caminho e a direção que tem que, basicamente, o farol tem que guiar essa parte. Pelo menos essa foi a minha interpretação do que o Pedro perguntou. Bom, acho que foi mais ou menos isso que eu entendi também. Acho que tinha uma analogia que a gente usava isso lá atrás, ainda quando começou a internet, né, nas redes sociais, a gente fazia campanha de coisas que era assim, antigamente a gente fazia uma campanha que era um boliche, né? Você tinha a bola, jogava a bola e vê quantos pinos ia derrubar. Hoje é o pinball, né? Você tem a bola, conforme ela volta, você vai se adequando aonde você vai jogar. Então, acho que é isso. Acho que sim, a comunidade tem muita influência no que você cria, tem muita influência no como você responde, e tem muita influência no seu tom de voz que você utiliza, né? Não dá para você criar uma campanha, um conceito, um post, uma peça querendo ser blindado e que ninguém responda, né? Que não, acho que ali você precisa dessa resposta das pessoas. Quanto mais pessoas engajarem, mais pessoas conversarem com a tua peça, melhor. E para isso você precisa saber, precisa conversar com essa comunidade, com o teu target, com o teu público, né? Eu acho que é bem isso aí mesmo. Pedro Drabli, vou te perguntar agora uma coisa assim, qual é o seu principal desafio na hora de contratar criativos aí no seu dia a dia? Assim, qual o maior pecado, digamos assim, que a galera comete? Eu acho que, bom, é complicado isso porque eu sou muito iconoclasta, assim, né? Então, para mim, hoje, o maior pecado é as pessoas teimarem em quererem fazer propaganda e apenas propaganda. Eu acho que quando eu recebo um criativo que só consegue pensar nos termos das 4 linhas de vídeos de 30 segundos, prints, e tudo que ele pensa é sempre nesse formato que é meio encaixotado de como é que eu crio uma campanha, eu não tenho nem muito o que fazer com essa pessoa no que eu produzo hoje. Eu fico tipo, tá, eu vou te indicar para um amigo meu que trabalha não sei onde, eu acho que ele vai curtir você. E eu tendo a achar
que as oportunidades de realmente fazer coisas impactantes para o futuro não estão nos espaços que se enquadram muito nessa ideia de propaganda tradicional. Sempre que vem essa discussão de a propaganda tradicional ainda funciona. Cara, mas por que você está brigando por isso? Tipo, qual é o... Não consigo entender. Então, acho que para mim, hoje o maior pecado é esse, é se forçar a ser um publicitário tradicional em pleno 2021. Gerard, e para você, a minha pergunta é assim, você falou assim, cara, é muito difícil encontrar redator de roteiros para podcast. Acho que foi mais ou menos isso que a gente falou, assim, mesmo os caras experientes às vezes não conseguem escrever. Então eu queria entender um pouquinho o porquê dessa dificuldade, do seu ponto de vista. O que acontece que as pessoas travam aí? Eu acho que a gente vê uma cultura de estética, né? E é muito fácil você entender um storytelling quando você está olhando uma cena. Eu tenho um desafio muito simples que eu falo o seguinte: imagina que a conversa começa no hall do elevador, continua no elevador, a pessoa desce no andar dela e você desce no seu andar. Beleza, faz isso em áudio. Fudeu. Então, de certa forma, eu acho que esse é o grande ponto. As pessoas tendem a ir para o lugar comum, elas tendem a ir para a zona de conforto. E a zona de conforto delas, muitas vezes, está ancorada numa imagem ou num padrão estético que dá apoio para aquela narrativa. Então, muitas vezes, você pega... A gente já trabalhou com projetos. Nosso primeiro cliente, por exemplo, foi a Fox Disney. A gente pegou roteiristas da Disney, roteiristas da Fox. E Fox tem Simpsons, sabe? Tem Disney, tem todos os clássicos que a gente conhece. E muitas vezes as coisas não funcionaram, tanto que eles chamaram a gente para ajudar nesses projetos. A gente trabalha com Amazon, com Spotify, com Deezer, com Apple, com Google, e mesmo eles, com toda a gama de criativos que eles têm uma dificuldade muito grande. Eu falo muito para as pessoas que um exercício no deficiente visual é um exercício muito simples. Você fala assim, descreve um grilo. Aí você fala assim, é um bichinho de 4 patas. Tipo um elefante? Não, não é tipo um elefante, ele é verde, mas eu nunca vi o verde. Sabe? Mas ele fica em cima de uma folha. Aí você começa a entender um pouco mais. O que eu acho é que muitas vezes a dificuldade que eu tenho na minha área de roteirista, que até fazendo um jabá, em breve a gente está lançando o primeiro curso de roteiro profissional no Brasil com a roteiraria, é justamente provocar que as pessoas pensem no lugar que elas não estão acostumadas. As pessoas tendem a ir para a zona de conforto dela e o grande desafio é esse. Só falando do meu mercado, aproveitando que a gente está falando de empregabilidade, Celinha, é o seguinte: o Brasil tem 52 vagas abertas para pessoas trabalharem com podcast, 52. Os Estados Unidos tem quase 4.000. E a diferença do Brasil para os Estados Unidos é porque o formato lá tem uma adesão muito maior. Com a chegada do 5G, a geração deixa de ser touch e vira uma geração áudio. Você fala, acende a luz, apaga a luz, é comando de voz que te leva para os lugares. A voz vai ser digitalizada finalmente. E ainda não chegou o ano do mobile. Estou brincando. Mas, no final das contas, as pessoas precisam entender como construir uma coisa fora do ambiente de segurança dela. E essa é a grande dificuldade. As pessoas vêm com os seus vícios e muitas vezes essa é a grande deficiência ou a grande dificuldade que a gente encontrar mão de obra. E só complementando, Marcos, eu imagino que deva ser uma loucura, assim, que por um lado você tem uma dificuldade, um vício em estética e um vício em imagem, e por outro você tem um meio que te permite fazer absolutamente qualquer coisa, né? Então a grande vantagem do podcast em relação a qualquer outro meio é que você não tem quase limitação orçamentária, a não ser que você queira uma voz muito específica, mas é aquilo, cara, eu quero fazer uma guerra de 150 naves espaciais explodindo uma praia. Vai custar a mesma coisa que fazer um monte de cachorro latindo. Tá? Tipo, no orçamento tá ali numa linha parecida. Praticamente isso. Então, deve ser muito frustrante pegar coisas e falar, cara, você tem o mundo para explorar. Por que você continua tendo, né, nessa mesma voltinha, assim? Legal. O Marlon, e no teu caso, eu acho que a minha pergunta é assim, as marcas, eu não sei se falar tanto das pessoas, mas, né, porque você falou, a gente procura contratar pessoas que entendam de games, e, talvez isso facilite um pouco o processo, porque tem um monte de gente que gosta de jogar e tal, né?
E talvez isso ajude no caso do perfil das pessoas, do criativo. Mas e as marcas? As marcas estão sabendo aproveitar esse ambiente dos games? Como é que tá isso aí? Acho que ainda não, tá? Acho que o que aconteceu foi de uns anos para cá, acho que os PowerPoints, os Excels da vida do departamento de marketing apitou lá, gaming está crescendo, estão botando dinheiro, opa, preciso entrar, né? E tem uma coisa meio louca que é assim, eles, precisamos entrar, quem sabe, não, próximo semestre, no ano que vem, concorrente entrou, cara, te liga para entrar no dia seguinte, não, precisamos entrar amanhã, sabe aquela ideia? Cara, a gente tem um monte de apresentação assim, de começo do ano, final do ano passado, que tá parado. Concorrente entrou, cara, o cara ligou no outro dia para falar assim, cara, lembra aquela ideia? Vamos botar ela, vamos fazer, arranjei o dinheiro aqui que eu estava precisando e vamos fazer isso acontecer. Então, acho que tem ainda muito essa coisa eles sabem que tá importante, acho que isso cada vez mais, né, tá todo mundo falando que gaming é maior que a indústria de Hollywood, isso já faz muito tempo, tal. As pessoas sabem, no nível dos profissionais de marketing, todo mundo já sabe, mas ainda eles estão esperando daquele, porque é um pouco do que a gente falou até agora, né? Você está saindo do tradicional. É mais fácil você colocar no que você já tem, do que você já tem um benchmark, de quanto que funcionou, qual que é o teu custo de CRV, todas aquelas siglas de mídia que eu não sei nada, e eu acho que ali é muito mais fácil você tá ali do que você ir para um mercado que ainda não foi muito desbravado, né? Que você pode errar, né? Mas como é que você vai mostrar para o teu chefe lá de marketing que você errou, mas tudo bem, a gente aprendeu com esse erro, né? Foram só R$1 milhão que a gente colocou nessa campanha que não deu muito certo. É duro também, então, fazer isso, né? Mas eu acho que assim, as marcas sim estão abrindo os olhos e estão entrando cada vez mais. Acho que assim, de jeitos diferentes, de jeitos pela direita, pela esquerda, mas estão entrando, elas estão abrindo os olhos sim, e as coisas têm entrado. Uma porque assim, é onde está o futuro, né? Então você pega muito dessa geração que a gente estava falando da propaganda tradicional. Quem hoje consome a propaganda tradicional, né? Acho que está acabando, né? Daqui a pouco, mais uns anos, não vai ter mais ninguém que consome a propaganda Só tradicional. quando eu sou obrigado. Quando eu sou obrigado, eu É, quero ver o vídeo do YouTube que vem depois dela, aí eu consumo é. com raiva, mas consumo. Exatamente. Então, acho que as coisas, né, estão evoluindo para um método que você vai ter que propaganda em si não vai ter muito mais, né? Por isso que a gente fala muito em conteúdo, por isso que a gente fala muito em conversar com a sua audiência, com o seu target, né? Então, acho que a palavra propaganda, né, a palavra publicidade vai ter uma outra conotação, né? Vai ter mais conteúdo, é como conversar, como entreter, é a era do entretenimento, né, que a gente muito fala, né, aí. Gente, e daí agora minha pergunta, assim, aí Pedro, você puxou um pouquinho do lance da criatividade ali, você falou, cara, né, o orçamento não vai ser um impeditivo para você fazer coisas legais aí, de repente, no podcast e tal. Eu não sei do games, porque não é um ambiente que eu manjo, mas acho legal, e a parte de conteúdo, assim, dá para ser criativo, porque às vezes os meninos têm um preconceito contra trabalhar nesses ambientes, porque eles acham, mas não vou conseguir tirar aquela ideia, eu não vou conseguir fazer uma coisa incrível, maravilhosa, para ganhar cane. Dá para ser criativo pra cacete nesses ambientes de vocês? Você acabou de chegar no ponto. Você quer ser criativo ou você quer ganhar canes? Que são duas coisas diferentes. Eu, enquanto trabalhei na Paramaker, foram 3 anos como diretor de criação da Paramaker, eu fiz coisas que eu considero extremamente criativas e que são muito legais e que geraram milhões e milhões e milhões de views. O meu time levou a parafernália dos 7 milhões até os 11 milhões de inscritos, se eu não me engano. Isso é um puta resultado. Mas eu não tenho que colocar em case. Eu não tenho como fazer um case para ganhar canes. Por quê? Porque é outro tipo, é outro lugar, outra maneira de pensar, é outra maneira de produzir, é outra maneira de criar, é completamente diferente. Ser criativo não significa ter uma estante de prêmio. E enquanto a gente tiver isso na cabeça, a gente vai continuar produzindo criativos tradicionais, de agências tradicionais, que vão ficar cada vez mais afiados em produzir prints que não vão sair em lugar nenhum nunca, mas que vão chegar em Cannes e vão ganhar um GP. E aí, tá, beleza, você foi criativo para os padrões daquele júri. E eu acho que
se é isso que você está buscando, vai fundo, cara, mas infelizmente eu acho que o teu mercado vai acabar em 10 anos, vai tipo se consumir e sumir num pontinho de fumaça, assim. Mas enfim, cada um por si. Tem cheio de agência com os clientes quebrados e cheio de prêmio, né? Eu acho que um grande exemplo disso é duvido que Dory ganharia qualquer leão ou qualquer prêmio em qualquer lugar e duvido que quando toca aquela musiquinha tua cabeça não continua ouvindo aquele troço. Por pior que seja, funciona. Então, de certa forma, para mim, a criatividade é aquela que funciona e não efetivamente aquela que te dá prêmio. Eu queria dar uma complementada aí, Salinha. Eu acho que a gente precisa parar com esse mito, né, de Cannes e óbvio, todo mundo quer ganhar, tudo é muito legal ganhar, todo mundo quer ter um leão na estante, mas assim, quem é o júri, né, que está lá atrás, né, julgando aquela tua peça, né? Na verdade, Cannes é um festival para publicitário, e eu acho que assim, a importância que Cannes tinha dentro das agências foi muito grande, é muito grande ainda, mas está diminuindo, as coisas têm mudado. Eu não acho que vai dar 10 anos não, Pedro, eu acho que vai dar menos, sabe? Assim, e aquela velha história lá, eu gosto de fazer propaganda que a minha avó me liga depois. Cara, é isso aí, só que não é a avó. É os milhões de audiência que você vai dar num like no seu post, que vai escutar seu podcast, que vai dar um download no seu podcast, ou que vai interagir com aquela campanha digital do Luciano ou da Angélica, sabe? Eu acho que são essas coisas que realmente... E se Cannes vai realmente entrar nessa onda, aí foda-se, meu, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que esquecer de festivais, de publicidade, você tem que ser criativo, sim, a gente está aqui pago para ser criativo, é isso que a gente tem que ser, mas com quem a gente tem que satisfazer o nosso cliente e a nossa base de fãs lá, e não os jurados lá na Riviera Francesa, tomando champanhe ou vinho rosé. Eu vou até dar um exemplo prático aí, já que você citou o Luciano. A gente fez há pouco tempo atrás um vídeo sobre por que as queimadas na Amazônia influenciam as secas no centro-oeste e no sudeste do Brasil e como é que isso gera aquelas tempestades de areia que a gente viu acontecendo no noticiário agora. Esse vídeo não teve nenhum patrocinador nem nada, ele era um vídeo de conteúdo porque a gente gosta de se debruçar sobre assuntos que estão acontecendo no país e tentar traduzir eles numa peça de conteúdo legal. O vídeo fez 4 milhões de views e 4 milhões de pessoas assistiram sobre um assunto que de saída não é necessariamente interessante, é queimadas na Amazônia, papo de ecochato, não sei o quê. E, cara, você vê os comentários, as pessoas falam, caraca, eu não sabia que as coisas eram conectadas assim, que doideira, não sei o quê. Então, assim, para mim, honestamente, e não vou, correndo o risco de ser extremamente arrogante aqui, eu estou falando, tem um leão na minha estante aqui atrás, mas, cara, para mim isso é muito mais valioso, porque você tem ali um movimento de pessoas que se engajou de fato com o conteúdo, que mudou a cabeça delas por conta do que a gente produziu naquele vídeo. É um vídeo de 4 minutos, sabe? Como é que eu inscrevo aquilo em Cannes para ganhar o próximo? Não inscrevo, não existe categoria para esse vídeo. E para os termos de Cannes, ele não é tão criativo assim. Ele é um roteiro bem produzido, sabe, feito do momento certo, na hora certa, com os assets certos para poder entrar ali dentro daquela discussão de uma maneira legal, mas nos termos de alguém que está acostumado a ver os boards de Cannes, não é criativo. Mas eu tô orgulhoso toda a vida dele, porque eu achei ele muito legal e eu achei que o resultado dele é muito bom. Então, assim, se a gente tem um mundo hoje que permite que olhe para as coisas que a gente coloca na rua e fale, caraca, isso aqui deu muito certo, olha quantas pessoas se envolveram com isso, olha os comentários dessas pessoas, olha, pô, eu vou querer os comentários e o joinha de 8 caras que eu não sei quem são, trancado numa sala, sabe? Eu acho que tá desproporcional, assim, o poder que se dá para um prêmio. Eu vou falar agora um pouquinho sobre, do lado de cá, assim, né, de quem está junto com eles, que, cara, os prêmios, a gente ainda trabalha muito com isso, porque eles são uma vitrine para eles, né, e, por exemplo, no processo de migração para fora do país, que muitos querem ir, eles pedem isso, e aí é uma chancela, digamos assim, né.
Como é que vocês veem, no caso, assim, o que poderia ser feito? Qual que seria uma saída, por exemplo, Pedro, para um vídeo como esse teu, que é tão legal, ou um podcast muito maneiro, que teve um puta resultado bacana? Como é que a gente poderia usar isso, por exemplo, alguém poderia usar isso no seu portfólio, numa carta para um empregador fora do país que impressionasse? Assim, existe uma saída para a gente, digamos, se equiparar aos prêmios? Eu acho que você chegou num ponto muito importante. De fato, os prêmios, especialmente para quem quer uma internacionalização, você tem até um tipo de visto que você pode tirar quando você tem essas certificações, esses prêmios. Eu só acho que aí, para apresentar isso para fora, vai depender da história que você puder contar, sabe? No caso de alguém que teve a sorte que eu tive de trabalhar com produtos que fizeram números muito grandes e que de saída já tinham números muito grandes, eu posso apresentar número. Só fiz um vídeo que tem 4 milhões de views, está aqui quando o Mark Ruffalo compartilhou o nosso vídeo da Amazônia. Mas para alguém que não tem isso, eu torno a dizer, cara, a gente tem que saber contar as nossas histórias, sabe? Talvez para uma pessoa que esteja fazendo um projeto, tem tantos projetos de podcast que são super, super regionais, e é isso que faz eles serem muito especiais, sabe? Mas quando você entra nessa regionalidade, você consegue contar a história do porquê que isso é importante para esse segmento de pessoas, porquê que isso é importante para essa região do país especificamente e tal, você consegue passar uma profundidade criativa que eu acho que a pessoa que está te entrevistando vai conseguir absorver. E se não conseguir, essa pessoa não está preparada para estar te entrevistando. Tem isso também, tá? Tem empresa que vai querer, sim, o cara premiado, com os prints fodas e tal, não sei o que lá, porque é uma empresa que também tá... Cara, não é só a gente que está passando por isso, meio tentando ainda se entender, é todo mundo. Então, o teu empregador também está passando por isso. Também não vai conseguir avaliar o que é ou não uma criatividade mais conectada ao nosso tempo de hoje. Talvez ele não consiga avaliar o que é muito maneiro e o que não é tão maneiro. É da vida, você vai passar por isso. Mas eu acho que existe também um processo que precisa acontecer dentro das próprias premiações, cara. Sabe? Esses espaços, eles precisam repensar o que eles acreditam que é qualidade, o que eles acreditam que é criatividade, o que eles acreditam que querem premiar. Eu acho que é meio difícil, porque muitas premiações são bancadas por esses grandes grupos de comunicação, né? E aí tem um jogo de interesse aí e tal. Não vou entrar muito na política da propaganda, mas é complexo. Mas, assim, esses espaços precisam mudar também. Eles precisam se abrir também para essa fase nova, sabe, da comunicação. O Marcos pode falar, depois eu quero complementar. Boa. Eu vou sair um pouquinho, mas eu juro que eu volto, tá? Pedro, só para você ter uma ideia, eu dei uma pesquisada enquanto você estava falando, temas relacionados à tempestade de areia e floresta amazônica não tiveram nem 500 mil buscas no Google. Ou seja, você ter 4 milhões de pessoas escutando, sem dúvida nenhuma, as pessoas nem sabiam que estavam procurando, quer dizer, então imagino isso, quer dizer, é trazer para 4 vezes mais do que as pessoas estão buscando, um interesse que as pessoas nem sabiam que tinham. Então, isso eu acho que é interessante. E, Celinha, eu acho que o grande ponto, sem dúvida nenhuma, o Marlon, eu quis deixar ele por último, até interrompi justamente porque ele vive essa experiência, quer dizer, é um brasileiro que mora fora do Brasil e tudo isso, mas no final das contas, se a empresa pede para a pessoa um leão para aquilo ser uma qualificação para que ela entre numa empresa internacional, aquela empresa é basicamente igual à tradicional daqui, só mudou a posição geográfica. Eu acho que esse é o grande ponto. Existe essa oportunidade, é muito importante a pessoa conquistar isso, mas dela ir para uma agência top 5 no Brasil e pela ir para uma agência fora, os requisitos são os mesmos internacionais. E a oportunidade que está acontecendo não são 10 mil empregos nessas agências tops ao redor do mundo, sabe? Muito menos para os brasileiros, talvez um percentual 0, alguma coisa disso. São as novas tecnologias nas novas empresas que têm 10 mil empregos para brasileiros, de repente, nas mais diversas tecnologias. Então, eu acho que esse é o ponto só que eu queria pontuar. E, Pedro, parabéns, porque o que a gente quer é muito isso, né? É produzir conteúdo e trazer luz para as pessoas que nem sabem que aquilo é interessante para elas. Boa. Marcos, acho que é bem isso que eu queria falar mesmo. Assim, eu recebo
toda semana pergunta sobre isso. Como eu faço para morar fora do país que eu quero? Toda aquela coisa. Existe sim, eu acho que sim, existe. O visto é o O1, se não me engano, que é o visto de trabalho para pessoas excepcionais. Que olha como importante é, né, ter prêmio, porque aqui nos Estados Unidos ninguém dá bola. Então, como que a empresa justifica trazer um brasileiro para o coisa? Porque ela justifica com esse visto, porque dentro dos Estados Unidos não tem nenhuma pessoa qualificada, tão qualificada como você que ganhou o seu prêmio em Cannes. Então você está digno de ganhar, de ser chancelado com um visto para vir trabalhar para uma empresa americana. Legalmente é assim que faz, tá? Então é jogar com o regulamento do braço. Se sim, você quer ter uma experiência internacional, saiba do regulamento, queira jogar com o regulamento embaixo do braço. Então, acho que sim, você é uma das razões para você acreditar em prêmio, acredite em prêmio, faça foco em prêmio e tenha seu prêmio. Ganhe seu Leão em Cannes, ganhe seu El Ouro, ganhe seus prêmios, qual o prêmio que você quiser, e bote isso sim dentro do seu currículo, porque isso sim vai te ajudar a vir trabalhar nos Estados Unidos. O que eu falo para as pessoas é assim, eu acho que você precisa abrir um pouco o leque. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, muito mais do que no Brasil, olha que no Brasil mudou já muito o mercado, visto que a gente está aqui, nós três, falando de mercado, de agências, de modelos de criação que não segue os moldes tradicionais, aqui nos Estados Unidos é muito maior, sabe? Então pare de olhar só para agência, pare de querer achar teu emprego em uma agência na gringa. Cara, aqui tem muito mais. Se você quiser trabalhar vou falar aqui do meu caso, acho que depois vocês podem complementar com casos de vocês, mas assim, você quer trabalhar com game na gringa? A agência é o lugar que menos tem emprego. Porque, primeiro que aqui não tem uma agência especializada, os grupos estão começando a criar aqui. Cara, aqui você pode trabalhar em publisher, onde desenvolve o jogo League of Legends, vai trabalhar na Riot. A Riot está cheio de vaga de emprego. Vai ser diretor de arte na Riot, vai ser strategist na Riot, a Blizzard. Cara, times, organizações, você tem a Team Liquid, que é uma puta organização cheia de vaga para cara que editor de vídeo, para diretor de arte, para redator, para mídias sociais. O que tem de vaga para mídias sociais? As pessoas dentro de gaming que o Brasil mais exporta são pessoas que trabalham com redes sociais, são community managers que tem aqui, porque a gente sabe como ninguém a cultura do meme, a cultura do brasileiro, a gente passa o dia inteiro na frente desse telefone respondendo as pessoas. Então, acho que assim, pare de olhar simplesmente para a agência. Tem um mundão lá fora. E quando a gente descobre esse mundão lá fora, é difícil, tá? Eu estou falando assim por experiência própria. 2019, quando eu saí de agência, e muitas horas de terapia para chegar nisso e falar assim, não quero mais agência, sabe? Tipo assim, para onde que eu vou agora? Olha, cara, nossa, que mundo que tem aqui fora. Sair dessa bolinha que a gente estava aqui nos eventos de criação. Todo mundo teve que fazer terapia para largar esse negócio de correr em agência para ganhar prêmio, né? Entendi. Isso. Assim, cara, e tem um mundão lá fora, gente. Tem um mundão que é muito legal e é muito, muito gratificante você fazer o que você gosta. Então, assim, acho que assim, procure sua paixão. Sabe? É aquilo que a gente falou voltando no começo. E se sim, você ainda acredita nos modelos tradicionais, faz o teu prêmio, vai em busca do teu prêmio, que sim vai te ajudar. Mas assim, acho que isso a gente pode bater um papo depois. Essa linha sabe, quem quiser bater papo comigo sobre como vir morar fora, vem conversar comigo, que eu tenho minha visão, talvez seja completamente diferente da visão do que você já está acostumado, das pessoas que estão no mercado publicitário, mas eu acho que é bom também ter essa visão, tá? É que acho que assim, às vezes é muito difícil fazer a galera olhar para esse cenário que é muito mais amplo, né? É muito difícil você, digamos, brigar contra essa cultura. E eu falo isso muito com o Pedro, a gente conversa muito, né, sobre isso, que é uma coisa que está arraigada, né? Então, assim, acho que é um desafio, não só nós como escola, mas eu acho que de vocês também. Eu acho que é o motivo pelo qual a gente tem falado, assim, falei com os três a respeito, né, os três vieram me procurar para a gente conversar a respeito, cada um aí do seu lado, porque a gente sempre tenta abrir a cabeça da gurizada, assim, falar, gente, poxa, tem trabalho pra caramba, só vamos tentar expandir um pouco nossos horizontes, sabe? Não tentar ficar fazendo mais do mesmo, mas olhar novas oportunidades, olhar para o novo cenário de um jeito diferente,
porque você pode ser o cara que vai se dar super bem se você começar a olhar, né, para tudo isso que existe por aí e se preparar, né, para esse ambiente. E aí tem uma pergunta da Tati, que a gente pulou, a Tati Serbena aqui, mas ela queria saber como é que é o dia a dia de vocês, assim, no trabalho, como é que é o trabalho aí dentro, o dia a dia, porque eu acho que isso também é um outro mistério para a galera, sabe? Então, talvez entender um pouquinho, a gente colocar um pouquinho desse, trazer um pouquinho desse ambiente de vocês para o nosso ambiente, para eles, né? Para a vitrine, para eles, talvez ajude um pouquinho também a entender como é que é esse cenário do lado de lá. Vai, Pedro. Vou eu, então. Bom, o meu dia a dia de trabalho, a gente está estruturado dentro do time que eu trabalho para ser uma equipe 100% remota. Então, o meu dia a dia de trabalho é no meu escritório, na minha casa, geralmente. Às vezes eu vou para reuniões com clientes, às vezes eu vou para reuniões com o próprio Luciano, quando a gente tem alguma coisa que a gente precisa tratar presencialmente, mas 90% do tempo eu estou no meu computador e eu estou fazendo uma de 4 coisas. Ou eu estou gerenciando o time que produz os conteúdos de dia a dia das nossas redes, e aí conversa, tal, aprova alguma coisa, fala com o Luciano, vê o que vai acontecer no programa, tenta fazer uma integração legal. Ou eu estou escrevendo, de fato, alguma peça que seja um pouco mais robusta e que precise de uma atenção maior, e aí eu mesmo meto a mão e faço. Ou eu estou pesquisando referência, notícias interessantes, histórias que a gente possa entrar, tentando trazer um pouco do que está acontecendo contextualmente para o mundo, para dentro do nosso projeto de conteúdo, para não parecer que é uma coisa só encerrada em si mesmo, ou eu estou identificando outras oportunidades de abrir projetos de conteúdo diferentes. Então, estou, por exemplo, feliz que estou aqui com o Marcos, a gente pode até conversar depois, o podcast muito me interessa, é um projeto que a gente pode vir a tentar desenvolver no futuro. Marlon também, gaming eu não sei exatamente como a gente aterriza o Luciano, mas quero saber, esse é o tipo de coisa que eu faço o tempo todo. A gente, por exemplo, como exemplo, né, a Angélica teve a ideia de cantar uma música para o Luciano no aniversário de casamento deles há pouco tempo atrás. Não sei se a galera viu, ela cantou uma música da Rita Lee e a gente fez um clipe, gravamos e tal. Em certo ponto, o Luciano falou, cara, vamos botar isso no Spotify. E eu não sei, para quem sabe, o Spotify não é uma coisa que você vai e coloca uma música lá, como é um vídeo no YouTube, existe todo um processo. Passei a mão no telefone, falei com um amigo meu, que é distribuidora, um cara muito bom, inclusive, chamado André Isidro, é da Tabac. Falei, pô, André, você me ajuda a fazer isso e tudo mais? Pô, não, ajudo, vamos botar e tal, eu vou distribuir em outras plataformas. E agora a gente está conversando para poder, e aí, cara, pô, tem alguma coisa para a gente fazer com música dentro desse ecossistema? Então, eu e o André conversando. Fico procurando oportunidades, assim. Basicamente é isso que eu faço, conversar muito, aprovar e reprovar algumas coisas e ficar de olho 24 horas por dia para ver o que está acontecendo. A minha rotina acho que é bem diferente, acho que talvez da rotina do Pedro e do Marlon, porque eu tenho um sócio que cuida de operações e outro que cuida de conteúdo, então eles estão muito mais debruçados nessa parte criativa. Eu começo o dia chorando, desesperado, arrancando o cabelo, perguntando que lado que eu vou. Aí eu converso com as plataformas e todas as plataformas falam, olha, a gente quer botar esses 10 produtos em linha de produção, testa, me dá sua opinião, para que lado a gente vai, o que você acha que tem demanda. E aí, o resto do tempo, quando eu parei de chorar, eu vou conversar com os anunciantes, ou com as marcas, ou com as novas plataformas. Agora, Netflix, TikTok, está todo mundo entrando em podcast. E aí, mostrando para eles como que a gente faz isso no Brasil e tudo isso. E bem com aquele conceito que o Marlon estava falando, né? Pula que a água está quentinha, né? Tipo, ser o primeiro a forçar que as marcas pulem, tudo isso. Esse é um pouco do meu papel. E aí termina o dia chorando também. Então eu acho que esse é um pouco do dia a dia. Cada dia não tem uma rotina, claro que tem um processo, tem uma série de outras coisas, mas você não sabe para onde vai, para onde, sabe? Tipo, claro que você tem alguns caminhos nítidos, mas cada dia é uma surpresa. É aquele toboágua escuro que você não sabe que cano que você desce, se é hora do looping, se é hora do... Então é um pouco disso. Tem que estar pronto para tudo e no outro dia acordar e fazer tudo de novo. Boa. Na verdade, eu acho que a minha rotina acho que é mais parecida com o que eu acho que o pessoal tem perguntado assim.
hoje eu trabalho numa agência, então a Druid é uma agência. Então eu tenho rotinas de agência, eu tenho um departamento de atendimento, eu tenho um departamento de mídia, eu tenho um departamento de planejamento, eu aprovo coisas com o cliente, tenho toda a rotina de uma agência normal. Eu acho que uma das coisas que vale a pena pontuar aqui, como que o processo criativo mudou, né? Eu acho que eu tenho uma experiência de a gente rafiava, desenhava, vamos sentar na salinha para pensar junto. Hoje meu dupla mora em São Paulo, eu não sento na salinha com ele nunca, né? Como é que a gente cria hoje? Como é que a gente faz, né? Primeiro, acho que tem uma coisa muito legal que a gente usa, que é uma ferramenta chamada Discord, que é uma ferramenta que nasceu para gaming, tá? Então é onde os times, onde os jogadores, eles falam que a gente passa o dia todo no Discord, então é como se todo mundo estivesse lá, são salas, depois acho que vale a pena, quem tiver o interesse, vale a pena você baixar e começar a utilizar essa ferramenta, é uma ferramenta muito legal. E eu acho que hoje a criação é muito mais colaborativa, tá? E quando a gente fala colaborativa, não é só no sentido da dupla, acho que é no sentido da agência como um todo. Então, acho que o planejamento tem que colaborar mais, atendimento tem que colaborar mais, insights, conteúdo tem que colaborar mais. Hoje eu passo o dia criando no Google Slides. Então, o jeito de criar é criar já a apresentação, né? O jeito que a gente faz lá é assim, o planejamento, todo mundo no mesmo deck, tá? Então o planejamento começa a botar o planejamento, a gente começa a ver o que o planejamento tá contando, faz uns touch points e tal, mas como ideia mesmo de brainstorm, a gente fica batendo um papo no Discord, falando sobre as ideias e bota essas ideias num deckzão. Então, da cada slide a gente vai colocando uma ideia, essas ideias vão aumentando, vão crescendo, vão diminuindo, quando eu preciso passar uma ideia pelo meu chefe, ele dá uma olhada no deck, libera, não tem mais aquele negócio, vamos fazer o review com o diretor de criação, né, com o CCO, então ele vai olhando, ele mesmo comenta no deck lá, gostei dessa. Acho que assim, é muito diferente do que a gente estava acostumado, tá? Mas tem uns prós e tem uns contras. Você vai falar assim, Marlon, você sente saudade de sentar numa salinha para criar? Sinto pra caralho. Assim, você prefere hoje ou prefere como era antes? Eu prefiro hoje, porque eu acho que hoje a qualidade do trabalho é melhor, você perde menos tempo com besteira, tá? Porque o que realmente acontecia era que a gente ia para a salinha, passava o dia inteiro, a tarde inteira, para ter uma ideia ali, para depois ir apresentar para o chefe, assim, era completamente contraprodutivo o processo. E hoje é muito mais colaborativo, então acho que o meu dia a dia é assim, então a rotina eu acordo, entro no Discord, vejo quem está, conversa papo, se eu preciso ter atendimento, mudo de sala, converso com ele, volto, e o deck sempre aberto ali, se eu estiver trabalhando em mais de um projeto, são 1, 2, 3 decks abertos, né, o Chrome, graças a Deus, aguenta muita aba aberta, então a gente vai colocando as ideias ali, e depois vai filtrando e faz essa apresentação. Acho que é muito parecido a rotina, mas com ferramentas diferentes, tá? É bem legal isso. E daí eu posso contar um pouquinho de experiência, um pouco mais de startup e de trabalhar com empresas de conteúdo que não é agência, né? Que assim, que é muito legal, que você é direto, você não precisa provar ideia com ninguém, você não precisa fazer nada. Então, tudo que você é criado, você internamente decide, e geralmente decide isso num almoço, numa reunião e no coisa, vê se cabe no budget, se todo mundo topou, mete bala e é assim. É uma coisa super legal, mas minha rotina é mais ou menos assim, tá? Legal, gente. Eu vou ter que encerrar aqui porque a gente tem mais um painel hoje ainda. Legal. Mas eu adorei a conversa, acho que adorei o recado, acho que tem muito mais que a gente poderia falar, a gente poderia continuar falando aqui, né, mais uma hora. Mas eu queria que vocês deixassem só um último recadinho, assim, para a galera aí que está ingressando agora, né, nesse mercado criativo, digamos assim, e que tem todo uma trajetória aí para ser construída. O que vocês deixariam de conselhos para eles, assim, considerando o que vocês estão vivendo, o que vocês estão buscando, enfim? Eu acho que o principal é respeitar a história da comunicação que trouxe a gente até aqui, mas não tentar emular os sucessos das pessoas que vão ser seus referenciais, porque o sucesso delas foi tido num contexto que não existe mais. O seu sucesso vai ser feito num contexto completamente diferente. Então, eu cometi esse erro. No início da minha carreira, eu queria ser o Fábio Fernandes.
E aí, rapidamente eu percebi que eu não seria o Fábio Fernandes, porque o Fábio Fernandes é o Fábio Fernandes, só tem vaga de um Fábio Fernandes no mundo, e que eu só teria sucesso se eu tentasse ser o Pedro Drabli. O Pedro Drabli é um bicho diferente do Fábio Fernandes. Então, tenham seus ídolos, respeitem a história da comunicação que veio até aqui, mas isso não significa tentar emular os caminhos de quem veio antes de você. A gente anda para frente. Acho que é isso. Posso falar assim, cara, sigam seus sonhos, sabe? Eu acho que hoje está muito mais fácil você fazer uma coisa que você realmente gosta, tá? Eu acho que o lugar que você quer trabalhar, a coisa que o teu projeto pessoal lá, que você é afim, que você tem tesão, cara, você vai ter um lugar, alguma empresa, alguma agência, alguma birosca vai trabalhar com criatividade para você fazer aquilo com que você gosta. Então, cara, siga seu sonho, tente entender onde que esse seu sonho cabe com criatividade e vá atrás, cara, bota a cara para bater. Geralmente não é um processo fácil, é um processo que vai te tomar muito bate-papo, muito volta e trás de ajeitar, fazer o trabalho certo para aquilo que você quer fazer, mas, cara, isso vai dar, no fim vai dar certo. Se você conseguir ter resiliência, como o Marcos falou lá atrás, cara, você vai ter sucesso, tá? Então é isso. Acho que o meu conselho são novas tecnologias. Eu vou dar um exemplo muito simples, bem rápido. Os Estados Unidos demorou mais de 20 anos, por exemplo, para metade dos domicílios terem computador. O smartphone demorou 8, o smart speaker demorou 3. Eu quero dizer o seguinte, as novas tecnologias, elas têm uma adesão muito rápida e cada vez melhor. Uma coisa é você disputar no mercado onde tem dezenas, centenas, milhares de pessoas disputando esse espaço, e a outra coisa é você olhar para o mercado que vai acontecer, para uma tendência que está para surgir, muitas vezes em outros países, e aqui no Brasil a gente tem o privilégio de poder olhar para fora, né, e entender um pouco o que vai chegar aqui. É o irmão mais novo no rasinho, enquanto o mais velho está lá falando a onda. Eu acho que essa é uma grande vantagem. Eu acho que se as pessoas ficarem antenadas em novas tecnologias, sem dúvida nenhuma, elas vão conseguir brigar por um ambiente muito menos competitivo, e o diferencial dela, de conhecer essa nova tecnologia, vai ser um diferencial que vai valer para a startup, que vai valer para a empresa que tem entrado nesse mercado, que vai valer para a grande agência, vai valer para o Fábio Fernandes, vai valer para o Mambev, vai valer para quem quer que seja. Então, no final das contas, o que eu tenho para dizer é: continuem sendo autênticos, criativos, resilientes, indo atrás dos sonhos de vocês, mas busquem novas tecnologias, porque a competição é muito menor. E assim, eu sou formado em Direito, tá? Meu pai fez Poli e ITA. Quer dizer, para mim, ou eu fazia Economia, ou eu fazia Direito, ou eu fazia Medicina, ou eu fazia Engenharia. Tirando essas 4 faculdades, não existia profissão. Eu fiz por obrigação e construí minha vida inteira em cima da inovação. Então, o que eu tenho para dizer para cada um de vocês é: busquem uma coisa que as pessoas não façam ainda, e tem milhares de coisas assim. Na hora que vocês encontrarem, sem dúvida nenhuma, vocês vão ter sucesso antes que essa manada chegue. Na hora que essa manada chegar, você já é o expert naquele assunto, e aí pode ter certeza que o Fábio Fernandes vai te ligar falando: puta, Gerardo, vem aqui que eu preciso fazer um podcast, dá uma ajuda pra mim. Arrasou, gente. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês, pelas dicas, né? Conselhos, e eu vou chamar vocês mais vezes para a gente falar mais sobre essas coisas aí no futuro, tá bom? Legal. Estamos a postos. Obrigadão, viu? Pessoal, prazerzaço, muito obrigado para todo mundo, obrigado por quem participou aí, um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.